Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês têm passado bem? Que bom. Porque é muito bom estar junto com vocês novamente. É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom ouvir a palavra do Senhor, cantar louvores. É bom porque nós paramos com tudo aquilo que nós estávamos fazendo e decidimos separar esse tempo para estarmos juntos. E, irmãos, acredite, é um tempo especial. É muito especial. Isso faz com que reflitamos sobre como temos vivido, o que temos feito, o que Deus tem para falar a mim nessa manhã. Quando nós chegamos aqui logo cedo para a escola bíblica dominical, Deus, não é que Ele começou a falar ali, Ele já vem falando com a gente ao longo da semana, ao longo dos dias. O Senhor vem se revelando através de fatos, através de situações. E quando nós chegamos aqui, um irmão que vem nos saudar, que vem nos cumprimentar, Deus está usando ele. Um irmão que vem nos dirigir uma palavra de louvor, Deus está usando ele. Deus está usando você a estar aqui como instrumento. Ele quer falar através de você. Ele quer ser visto através de você. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu amo a igreja. Eu amo a casa do Senhor. E como é bom estarmos juntos. Amém? E, sabe, irmãos, me perdoe, mas cantar corinhos, louvar ao Senhor, está em mim. Me ajuda muito a me conectar com você e com Deus. Então eu gostaria que você ficasse em pé e saísse do seu lugar enquanto eu vou tentar cantar esse corinho. E faça exatamente o que esse corinho está dizendo. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Dê um abraço em seu irmão e cante essa canção. Baram, baram, baram. Quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Dê um abraço em seu irmão e cante essa canção. Barão, barão, barão. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Como é bom, isso mesmo. Pode cumprimentar o seu irmão, abrace o seu irmão. Diga como vai, você está bem, eu me importo com você, Deus se importa com você. Amém? Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, quando eu paro para refletir sobre a vida, sobre esse mundo, sobre as coisas que existem nesse mundo, eu fico maravilhado com a perfeição de Deus. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele é perfeito porque Ele mostra a sua perfeição em mim, em você. Quando nós vivemos de forma a expressar o Deus que vive em nós, o Deus que nós conhecemos através das Escrituras Sagradas, nós tornamos esse mundo diferente. O meu mundo imediato fica diferente, porque as minhas atitudes são diferentes, porque o Deus que criou os céus e a terra, Ele está em mim, Ele está operando em mim, Ele está operando em você. Ele quer se manifestar através de você. Atitudes, irmãos, pode ser considerado como uma forma de ver e viver a vida. Podemos escolher
que tipo de comportamento ter diante das inúmeras situações que a vida nos apresenta no dia a dia, no cotidiano. Portanto, irmãos, atitudes são frutos de uma decisão pessoal. São frutos de uma decisão pessoal frente aos desafios que a vida vai se encarregar de chegar até você. Mas tomamos nossas decisões baseados no quê? Agimos em conformidade com o quê? Quais são os fundamentos que determinam o nosso comportamento? Nós não somos mais desse mundo. Se você é um servo, uma serva de Deus, você e eu não somos mais desse mundo. Pertencemos ao reino de Deus. Eu fico me questionando e também provocando você, meu querido, meu amado. Eu tenho essa consciência de que não pertenço mais a esse mundo, e que eu estou nesse mundo, nós estamos nesse mundo para fazer diferença nos relacionamentos, junto à tua esposa, junto ao teu marido, junto aos teus filhos, no teu trabalho. Não somos mais donos do nosso viver e nem como viver nesse mundo. Você não é mais dono dessa vida. Você pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. E o Senhor tem um propósito através da minha vida, como Ele tem um propósito através da sua vida. Onde você coloca os seus pés, o Senhor quer manifestar a presença dEle, a existência dEle através de você. E é através de você que nós vamos transtornar esse mundo como verdadeiros revolucionários, mas não aqueles revolucionários que pegam em armas. A nossa revolução tem outras características. Ela produz uma transformação no modo de viver, porque o Cristo, Ele tem produzido essa transformação na minha vida. Eu não quero mais ser igual, meu Senhor. Eu não quero mais continuar vivendo como eu estou vivendo. Eu não quero mais estar sujeito às condições que essa sociedade nos impõe todos os dias. Se você é um dos tais, o Senhor tem a palavra dele para lhe instruir e para viver como aquele que vive numa contracultura. Nós vivemos numa contracultura como cristãos. Hoje de manhã, meditando com os irmãos na escola bíblica dominical, o crente, ele é comparado como o fenômeno da Piracema, o peixe nadando o rio acima, nadando contra a correnteza. É assim que o cristão é chamado a viver nesse mundo, não de acordo com o curso desse mundo, mas de uma forma a contradizer esse mundo, naquilo que esse mundo prega, naquilo que esse mundo impõe. E quando eu falo esse mundo, eu estou me falando às pessoas que fazem parte desse mundo, mas não fazem parte do reino de Deus. No Sermão do Monte, Jesus Cristo entrega aos seus discípulos um conjunto de ensinamentos que são muito mais que regras, irão determinar o que eles serão se aceitar esses ensinamentos. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 5. O cristianismo, meus irmãos, é muito mais que uma ideologia religiosa ou filosófica, se bem que apresenta ambas características no seu modo de ser. Mas é muito mais que isso, é muito mais que mais uma religião, mais uma filosofia.
Os seguidores de Jesus apresentam em um mundo, ou se apresentam nesse mundo de uma forma muito contrária ao modo que esse mundo vive. Os seguidores são chamados não apenas para serem espectadores, mas para viver de uma forma diferente. O Senhor o chamou, tem chamado você para viver nesse mundo de uma maneira diferente, de uma forma a impactar a vida de outras pessoas, a fazer com que as pessoas comecem a refletir sobre quem elas são, o que estão fazendo. Deus vos chamou para ser instrumento dele, instrumento da sua verdade. Assim nós fomos chamados para viver o cristianismo, muito mais do que falar sobre o cristianismo, mas viver o cristianismo, atitude pela qual nos colocará no centro da vontade de Deus, onde nos permitirá receber o poder de Deus, para viver nesse mundo de uma forma também diferenciada. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem poder, tem um poder operante na sua vida. As pessoas que convivem com esses homens, essas mulheres, num certo momento olha para ele, mas você é diferente. O que será que tem na vida desse cara que é diferente, dessa mulher que é diferente? O que ele faz, as coisas que ela fala ou vive, o comportamento é diferente. O homem de Deus, ele é comparado, segundo o salmista. Desculpe, irmãos, mas o Espírito Santo está me levando lá para Salmos capítulo 1. Mantém lá em Mateus 5. Mas o Salmos 1 descreve como que é esse homem, como é essa mulher. Olhando para esse Salmo, Salmos 1, pense sobre a sua própria vida. Pense sobre como é e quem é você nessa própria vida. Se há semelhança com a descrição da qual esse Salmos nos apresenta. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra do Senhor descreve que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é vistoso, ele tem vida, não importa qual seja o tempo, a sua folhagem não murcha, e no tempo certo ele dá o fruto esperado. Sabe por quê? Ele está plantado junto ao rio. Irmãos, não há lugar melhor para estar uma planta do que junto a um rio, pois suas raízes, ao penetrar a terra, são encharcadas, são umedecidas pela água ou pelas águas que passam ali pertinho. Quando nós estamos com Deus, enraizados com Deus, é o Senhor que nos sustenta. Ele faz o vigor, o nosso vigor, ainda que venham tempestades, o tempo de sequidão, o homem de Deus, ele permanece rumo ao propósito a qual Deus o chamou.
eu estava compartilhando com os irmãos que ontem, no fórum, logo quando começou o fórum, eu precisei me ausentar, precisei voltar para casa, porque a minha esposa ligou falando que a Isabela estava ardendo em febre, e como ela andava meio gripada, e essa tal de gripe H1N1, a gente não pode ficar brincando com essas coisas, não é não? Então eu saí imediatamente daqui da igreja, mas no caminho, irmãos, no caminho, eu fui tomado de um temor, um terror assombroso, porque eu comecei a refletir, meu pai, e se a minha filha ficar muito doente? Oh, santo Deus, não deixa a minha filha ficar doente. Nossa, meu Deus, se ela tiver que ser internada, oh, meu Deus, e se ela não resistir? Olha onde vai a mente da gente. A minha mente começou a ir para um caminho tenebroso e assustador, e eu falei, santo Deus, não permita isso acontecer, o Senhor sabe que eu aguento muita coisa, mas eu não resistiria a perder minha filha, Deus tenha misericórdia. E, irmãos, eu levei um cutucão do Espírito Santo. Homenzinho de pequena fé, o que é isso? Quer dizer que tem condição para ficar servindo a Deus? O Senhor faz a sua chuva vir sobre os justos e injustos. Você não é diferente das outras pessoas que estão vivendo nesse mundo, está sujeito a todos os intempéries. Eu e você, e o Espírito Santo começou a me disciplinar, e diante desses fatos eu comecei a me resignar, porque eu não posso condicionar a minha obediência, o meu serviço a Deus a determinadas coisas. Eu tenho que estar rendido ao Senhor, ainda que vier perder as coisas que eu considere mais valiosas nesse mundo. A minha atitude deve ser daquele que conhece, aquele que me resgatou da morte para a vida. Eu devo me derramar diante do Senhor e dizer, Senhor, faça em mim a tua vontade, não o que eu quero, mas como o Senhor quer. Essa é uma atitude de gratidão por Deus ter salvo a minha vida, ter dado a mãe de todas as bênçãos, que é a salvação. Nós já recebemos a bênção das bênçãos, é a salvação. Tudo, a gente pode vir perder todas as coisas nesse mundo, nada é permanente, nem você é permanente, estamos de passagem. Nós precisamos fazer uma entrega total a Deus, colocar tudo nas mãos do Senhor, para viver nesse mundo, para viver nesse mundo como Deus deseja que nós vivemos. Lá em Mateus capítulo 5, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, então são chamados para viver dessa forma, ser a própria diferença. Versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Vós sois ser, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São expressões que mostram bem a que nós somos chamados. Não mais como todo mundo. Deus não nos chamou para ser como todo mundo é nesse mundo. Você e eu fomos chamados para ser diferente, para dar outro gosto, para dar o tempero, o sabor certo. Um homem que perde tudo, como Jó perdeu, e em nenhum momento blasfemou contra Deus.
Ele fez a diferença. O Senhor nos chamou para fazer essa diferença. Não agir como todo mundo está agindo, não viver como todo mundo está vivendo. Deus nos chamou para ser diferentes, mas não diferentes por viver determinadas regras. Tem que ser real. A presença de Deus na sua vida, na minha vida, tem que ser real. E como é que nós manifestamos isso? São nas situações do dia a dia. Quando você tem que ceder, quando você tem que abrir mão à sua própria vontade para agraciar, abençoar a vida de uma outra pessoa, Deus está manifestando aí a sua bênção, a sua presença, e você está sendo diferente. Você está sendo diferente. Não como pessoas invisíveis nesse mundo. O Santo Deus nos chamou para nos posicionar, irmãos. Para nos posicionar nessa terra. Tem pessoas falando e vivendo de forma dissoluta, pregando mal, vivendo mal. O Senhor não nos chamou para simplesmente ser um espectador, não se manifestar. Nós precisamos marcar a nossa presença. Jesus disse que nós não somos como uma candeia que se acende e deve ser colocada debaixo da mesa ou da cama, mas ela é colocada no centro da casa para iluminar. Uma lanterna sem pilha não serve para nada. O Senhor não nos chamou para sermos como uma lanterna sem pilha. A nossa pilha, o nosso poder é o Espírito Santo, que quer governar a nossa vida, quer estar transbordando em nossas vidas. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós não saímos ressuscitando mortos. O mundo quer espetáculo, mas nós saímos apresentando o fruto do Espírito Santo: bondade, benignidade, paciência, domínio próprio. Atitudes estas que não são vistas no homem natural desse mundo, mas quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele é diferente por aquilo que ele faz, pelo seu comportamento. Ele não paga o mal com o mal, não arde em ciúmes, não se alegra com a injustiça. Ele pratica a verdade. Anos após anos, temos nós ouvido a palavra de Deus, ora nesse púlpito, ora em outros púlpitos, e o Senhor está nos perguntando: quereis continuar dessa forma? O Senhor não vos chamou apenas para comer das migalhas que caem do seu banquete. Ele nos chamou para assentarmos à mesa, para ter uma vida abundante no Senhor. E nós não temos tido uma vida abundante, muitas vezes porque nós viemos à igreja apenas para ouvir a palavra e não praticamos. Saímos do culto e logo, quando nós saímos do culto, muitas vezes já armamos uma discussão no carro, porque o filho não fez isso, a filha não fez aquilo, ou você não fez aquele prato que eu pedi, e agora? Ok, vamos comer no restaurante de novo? E aí, por situações assim, o Senhor efetivamente nos chamou para sermos soldados, combatentes, guerreiros, mas com atitude, não pela força da carne, mas pelo Espírito Santo. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus agindo em nós, a nos transformar, para que a gente possa contradizer a esse mundo as coisas que estão aqui acontecendo. Está passando, irmãos, Jesus está voltando, e Ele nos encontrará em fidelidade. O cristão sem atitude cristãs é sem gosto, não se diferencia em nada, é como todo mundo, não faz diferença alguma, e portanto, como sal insípido, sem valor para tempero, não presta, não serve. Ainda pode ser comparado, como eu disse, a uma lanterna, mas sem pilha. Para que serve uma lanterna sem pilha? Não presta para nada.
não presta, porque a luz que o Senhor deseja que brilhe, que raie a partir de nós, é para trazer ao mundo, uma verdade que possa libertá-los, dissipar as trevas que pesa sobre esse mundo. Para ser um cristão, é preciso ter atitude de cristão, e isso se aprende com Jesus, não é com César, não é com Tiago. Se eu estiver sim imitando Jesus, imitando a Deus, você tem algo a aprender comigo. Mas se o seu foco é o César, é o irmão que está do seu lado, você pode se decepcionar. No Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 48, Jesus Cristo diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeito, irmãos, não é viver sem falhas, porque falhamos. Perfeito é viver conforme ao propósito ao que você foi criado. Como uma caneta. Eu acho que eu já dei esse exemplo. Tem pessoas que estão lá escrevendo, daqui a pouco está mordendo a ponta da caneta, né? Daqui a pouco a caneta, principalmente aquela canetinha Bic, está toda destruída, mas está escrevendo. Ela está feia, faltando a tampa, mas ela está escrevendo. Ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Se ela está toda quebrada, mordida, destruída, porque ela continua escrevendo. Ela é perfeita porque ela está cumprindo o seu papel. Você é perfeito enquanto estiver cumprindo o papel de Cristo, o papel que o Santo Deus nos deu, nos entregou. Sabe, irmãos, vamos falhar, mas a graça do Senhor nos foi dada, e nessa graça nós temos santificação, nós temos redenção, nós temos a adoção. O Senhor previu que falharíamos, mas Ele deu condições para que fôssemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Deus deu o exemplo de que nós podemos amar o nosso inimigo, os nossos inimigos. Como? Ele prega: ouvistes o que foi dito, versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como eu poderei viver dessa forma? Isso é loucura, mas é loucura mesmo aos olhos desse mundo. Mas nós podemos fazer, porque o próprio Deus deu o exemplo. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo quando nós ainda éramos seus inimigos. E Deus encarnado em Jesus Cristo não ousou retribuir o mal que lhe fora feito, mas com mansidão cumpriu o propósito que Deus lhe deu, de ir para a cruz e resgatar a humanidade. Portanto, o exemplo a ser imitado é o exemplo de Deus. É o exemplo, mais de Deus na minha vida, mais de Deus na tua vida. Quer prevalecer, irmão? Quer prevalecer, irmã? Tenha Deus como teu modelo. Ele não vai servir apenas como teu modelo, mas Ele vai te capacitar. Olha só, vai comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículos 1 e 2. Sabe o que eu penso, irmãos? Para transformar o meu mundo, e quando eu falo meu mundo, eu estou me referindo ao mundo da minha casa, o mundo do meu trabalho, o meu mundo imediato. Eu não estou pensando na imensidão desse planeta, porque eu não vou poder mudar a imensidão desse planeta, mas eu posso mudar o meu mundo imediato. E a arma é o amor. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Imitadores de Deus como filhos.
olhando para Deus Pai e viver nesse mundo em amor, como Ele nos amou. E o amor, como Deus nos amou, é um amor sacrificial, é um amor que serve. Se nós vivermos dessa forma, onde quer que estejamos, com amor, manifestando o amor de Deus às pessoas que estão próximas a nós, e esse amor, irmãos, é abrir mão daquilo que somos, de quem nós somos, e fazer para o próximo aquilo que Deus quer que eu faça, como Ele quer que eu faça. Se você estiver fazendo isso onde você estiver, e eu, onde eu estiver, estaremos trabalhando juntos, para que outras pessoas conheçam também o amor de Deus, através do amor com que estarão sendo amadas. O amor não é sentimentalismo. Amor é caracterizado por atitudes com base em sacrifício e entrega. Muitas vezes nós estamos em tantos conflitos, irmãos, porque nós não queremos abrir mão do que eu quero, do que eu penso. Tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero. A partir do momento que você e eu estiver dando lugar a Deus, para que eu não seja mais dessa forma, não sejamos mais dessa forma, mas conduzidos por Deus em atitude prática. Irmãos, não é um sermão da qual as pessoas gostam e querem ouvir, mas é a verdade de Deus que transforma. O Senhor quer transformar a minha vida, Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer nem do César, nem de você, mas um ouvinte. Jesus está voltando. Esse mundo está se desintegrando, e a nossa posição nesse mundo tem que ser marcada por atitude, por ações concretas, que possam mostrar o Deus a quem nós servamos, ao Deus a quem nós servamos. Esse mundo está precisando desesperadamente de pessoas que amem uns aos outros, mas amem como Deus deseja que sejam amados. Sabe, irmãos, mudança de vida é algo que ocorre, ou deveria ocorrer, quando nós encontramos com Jesus. A minha vida e a sua vida não poderia mais ser como era antes. Zaqueu foi um homem que teve um encontro com Jesus. Esse homem, quando teve um encontro com Jesus, o seu modo de vida foi transformado. Lucas capítulo 19. Se for simplesmente para permanecer vivendo nesse mundo como todo mundo vive, ou ser mais um religioso, eu prefiro não ser. Eu não quero, eu rejeito viver nesse mundo como as pessoas vivem. Muitas vezes nós somos chamados até de bobo, né? Quando as pessoas confundem a nossa bondade como atitudes de bobo, fraco, é manso, é frouxo, chora, é mole. Mas o Senhor Jesus disse que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era rico, tinha posição social, era um dos maiorais, mas era rejeitado pelos judeus. Sabe por quê? Porque, como todo cobrador de imposto, ele recolhia parte do imposto que era devido, e uma outra parte que era indevida, que ele cobrava, ficava para ele. Ele era um homem corrupto, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entrou na vida dele, a sua vida foi transformada da água para o vinho.
ou do vinho para a água, mas foi transformada. No momento em que ele recebeu Jesus na sua vida, na sua casa, ele entendeu que ele não poderia mais viver como ele estava vivendo. Disse ele a certa altura, quando Jesus estava jantando com ele, comendo com ele, na intimidade do seu lar, da sua casa, como Jesus Cristo quer ter intimidade com você. Jesus Cristo não quer ficar na porta da tua casa, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer estar no teu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer de você mais que um vencedor, um campeão. Como nós nos tornamos campeões nesse mundo? É lutando com as armas de Deus, é vivendo como Deus deseja que nós vivemos, no poder do Espírito Santo, com atitudes que mostrem quem é o meu Deus. O nosso Brasil está enfrentando crise política, crise econômica, mas eu quero dizer para você que o meu Deus, o teu Deus, é maior que tudo isso que está acontecendo. E se alguém tem esperança de que esse mundo vai melhorar, eu quero quebrar essa sua esperança, porque é necessário que piore, que vá de mal a pior, para que se cumpra a palavra do Senhor. Você não é desse mundo, você é cidadão do reino dos céus. Zaqueu entendeu isso. Zaqueu entendeu isso. Versículo 8. Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Filho de Abraão é ser filho da fé, herdeiro da fé. Fé. O justo viverá pela fé. Fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Filho de Abraão, filhos de Abraão, filha de Abraão. O Senhor nos chamou para uma vida elevada, mas para viver nessa vida elevada é preciso fé. Fé. E o Senhor Deus lhe capacitará com poder. Amém? Poder. Vamos ficar em pé.